Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Madruga Invest trazendo mais um vídeo aí para vocês. Pessoal, eu fiz um vídeo aí de investir para iniciantes, né? Estamos começando novamente aí com o canal e hoje eu quero estar mostrando para vocês alguns dos meus investimentos e quero estar falando para vocês aí sobre fundos imobiliários, né? Então quero estar passando para vocês aí sobre os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e claramente isso não é uma recomendação de investimento, né? Cada um deve analisar, deve dar uma estudada e ver se isso é bom, né, para você ou não. Tá joia, pessoal? Hoje eu quero estar falando do MXRF11, né? Que ele é um dos fundos mais conhecidos aí dos investidores, né? Então, se você é iniciante, fique aí até o final, né, para que você veja aí se isso vai fazer parte aí do seu início, né, de investimento, certo? Então, nós vamos entrar aqui, pessoal, no Investidor 10, né? Essa aqui é a minha carteira de investimento. Então, eu tenho aqui as ações, né? Tá com variação de 10%, meus fundos imobiliários com 0,22, as criptomoedas está derretendo, né? Então é hora da gente comprar mais um pouco, né? Está derretendo aí 15%, os ETFs internacionais, né, tá 0,06 e os estoques, né, que são as ações americanas, estão derretendo também aí, por enquanto que eu tenho umas ações aí de americanas, né? Então no momento é derretendo. Mas tudo bem, isso faz parte do mercado. Mas vamos lá para os nossos fundos imobiliários, né? Eu tenho na carteira aqui o XPML11, BTCI11, o GARI11, VGHF11, o MXRF11 e o GGRC11. Hoje eu quero estar comentando com vocês aí sobre o MXRF11, certo, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha nele aqui. O valor da sua cotação aí está em 9,59, mas para você que está iniciando, né? Se você investe ou você que ainda quer começar a investir, provavelmente você já ouviu falar do MXRF11, né? Que ele é um fundo imobiliário mais popular da Bolsa Brasileira. Mas vamos parar para analisar, afinal de contas, ele é bom mesmo? Será que o MXRF11 ele é bom realmente, de verdade? Vale a pena colocar o nosso dinheiro nele? Né? Hoje eu quero estar compartilhando com vocês, mostrando aí tudo, como ele funciona, seus pontos fortes, os riscos, né? E para que esse fundo realmente, será que ele faz sentido ele estar na nossa carteira? Certo? Então, pessoal, o MXRF11 ele é um fundo imobiliário do tipo de papel, certo? Ou seja, ele investe principalmente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E o que significa na prática? Que ele funciona como um banco emprestando dinheiro para o setor imobiliário e em troca de juros. Então, quer dizer, ele empresta o dinheiro, né? Ele funciona como um banco, ele empresta o dinheiro para o setor imobiliário, em troca disso ele recebe juros, né? E além disso, o MXF11 ele funciona também, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários e em permutas financeiras, que são projetos de desenvolvimento imobiliário, beleza? Então você pode ver que a cotação dele está em 9,59 centavos de reais. Ele tem um dividend yield de 12,21% em 12 meses e o PVP dele está 1,02, né, que está no preço justo, né? Abaixo de 1 o preço está descontado e 1 o preço está justo e acima de 1 o preço já está alto, né, o preço da cota, mas 1,02 ainda está bom. Você pode ver que durante aí 5 anos aí ele vem sempre subindo, né, o valor dessa cota, às vezes dá uma queda, né, mas na maioria dos anos aí ele teve uma valorização aí de 18,71% em 12 meses, certo?
Agora, pessoal, hoje a maior parte da carteira do MXRF11 ela está dividida entre CRIs indexados à inflação, que é o IPCA, e ao CDI, porque ele é um fundo de papel, certo? Ele não investe em barracões, né? Como os fundos imobiliários de tijolos, certo? E essa diversificação dele ajuda a equilibrar os rendimentos em diferentes cenários econômicos, certo? O gestor do fundo, né, do MXRF11 é a XP Asset, uma das maiores gestoras do Brasil, beleza? O principal motivo, pessoal, que atrai tantos investidores é a consistência dos seus dividendos, certo? O MRXF11, ele costuma aí pagar 9 centavos a 11 centavos por cota, né? Em muitos meses, o que costuma gerar um dividend yield competitivo para os fundos imobiliários de papéis. Mas é importante lembrar também, pessoal, que não existe garantia de rendimento. E o pagamento pode variar conforme a inflação, os juros e os recebimentos dos CRIs, certo? E uma coisa que a gente precisa de ver a gente vê que o MXRF11 ele é do segmento híbrido, né? Que ele é um fundo de papel, certo? E ele tem um número de 1.331.000 cotistas, certo? A sua cota está valendo aí, o seu valor patrimonial por cota, né? Seria de 9,41, certo? Ele tem um valor patrimonial aí de 4,12 bilhões de reais, certo? Ele tem aí 437 milhões e 325 mil cotas emitidas, então é um fundo de papel aí bem conhecido mesmo. E qual que seriam as vantagens do MXRF11, né? A primeira vantagem aí seria uma renda mensal previsível, né? Por ele ter CRIs, né? Os fluxos são mais estáveis, certo? Ele também tem uma carteira diversificada, né? Tem vários emissores, indexadores e segmentos. O fundo é um fundo grande e líquido, né? Quer dizer, tem muita liquidez, ele é fácil de comprar e fácil de vender, certo? Então a gente tem uma comparação aqui do MXRF11 nos últimos 2 anos, né? Ele tem se valorizado, né, em comparação aos outros índices, né, não a comparação ao CDI, né, lógico que nos últimos 2 anos o CDI ganhou, mas quando a gente passa por longo prazo, a gente vai reparar que o MXRF11, a maioria das vezes ele ficou acima do CDI e bem acima mesmo, certo? Então, ele é um fundo que tem uma liquidez muito boa, que é fácil de comprar, é fácil de vender a sua cota, né? Uma vantagem que ela é bem acessível, ótimo para quem está começando, para quem quer ter uma renda passiva. Ele tem uma gestão ativa, né? A XP faz reciclagem de carteira e busca oportunidades melhores, né? Então a sua gestão tem assim, um histórico muito bom, né? De estar sempre fazendo uma reciclagem na carteira, e isso é muito bom para o fundo. Agora, nem tudo, né, pessoal, são flores, né? Nem tudo são um mar de rosas. Então você tem que pesar na balança, porque é importante também a gente entender os riscos, né, antes de investir. Então, se você é iniciante, está começando agora, né, e está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, comenta aí nos comentários aí se você é iniciante, se você está pensando em começar a investir. Então você precisa de pesar na balança aí os prós e os contra, né? Então qual que seriam os riscos do MXRF11? Ele tem um risco de crédito, né? Por algum emissor do CRIs pode atrasar ou não pagar, quer dizer, algum daqueles CRIs que ele age como um banco, ele empresta o dinheiro para outros fundos, se ele levar um calote, se não pagarem, pode ter algum prejuízo, alguma coisa que vá afetar
este fundo. Ele tem sensibilidade ao cenário macro, a inflação menor ou queda brusca de juros, né, pode reduzir o seu rendimento. Quer dizer, ele está com um rendimento bom agora, se a gente vê aqui, ó, 18,71% em 12 meses, devido a taxa de juros alta, né? A Selic a 15%, isso favorece os fundos de papel. Agora, se a inflação diminuir, abaixar a taxa de juros, isso pode reduzir o rendimento dos fundos de papéis. A volatilidade do mercado também pode afetar. A cota pode cair mesmo com os dividendos estáveis, mesmo os dividendos do MXRF11 sendo estável. A oscilação do mercado pode fazer com que a cota caia. Ó. Pode ver que em alguns momentos aqui a cota chegou a valer R$ 5,77, R$ 6,95, subiu para 8, caiu para 8,26, para 7,94, agora subiu para 9. Então isso é normal, você que é iniciante, isso faz parte do mercado, você tem que, vamos dizer assim, para você começar, você tem que perder esse medo do mercado. E risco das permutas, né? Projetos imobiliários sempre tem possibilidades de atraso ou estouro no orçamento, né? Então, como ele empresta o dinheiro, né, para projetos imobiliários, sempre pode ter a possibilidade de atrasar o projeto ou de estourar, né, o orçamento, certo, pessoal? Então, para quem que o MXRF11 é indicado? Para você que está iniciando. Ele pode ser interessante para quem busca uma renda mensal. Quer começar com pouco dinheiro e está confortável com a ideia de investir em crédito imobiliário, certo? E agora, se você busca segurança máxima, né, talvez fundos de tijolo ou renda fixa tradicional façam mais sentido para você, certo? E é claro que ele não deve ser o único fundo imobiliário na sua carteira, né? A diversificação ela é essencial para o investidor, certo? Então, se você não se sente confortável, né, com a ideia de investir em crédito imobiliário, né, você pode procurar um fundo de tijolo ou uma renda fixa, né? Talvez poderia fazer mais sentido, né? Mas aí entra aquela questão, né? Também o MXRF11 não pode ser o único, né, da sua carteira, né? Vocês podem ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos imobiliários na minha carteira, certo, pessoal? E agora vamos falar aqui que o MXRF11 ele é um fundo popular por uma razão. Ele paga bons dividendos, ele tem uma gestão ativa, mas como qualquer investimento exige análise e entendimento dos seus riscos. Se você estudar a fundo, entende o que está comprando e sabe como ele encaixa na sua estratégia, ele pode ser sim um ótimo aliado na construção da sua renda passiva, certo, pessoal? Então, se você sabe que ele paga bons dividendos, né? Você tem uma boa análise, né? Você entende os riscos, né? Você estuda a fundo aqui o fundo, né? Então você vai ver se ele se encaixa na sua estratégia. Se ele encaixar na sua estratégia, ele vai se tornar um bom fundo aí na sua carteira. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Hoje tá falando do MXRF11, certo? Depois eu quero estar falando para vocês dos outros fundos e também, né, das ações aqui também. Quero estar falando para vocês. Essas são as ações que eu tenho na minha carteira. Né? Quero estar falando aqui, mostrando para vocês, certo? Que não é uma indicação de investimento. Eu quero estar mostrando aqui para vocês no canal, para a gente estar acompanhando como que daqui 2, 3, 5, 10 anos vai estar ficando essa carteira. E se você gostou desse vídeo, acompanhe o nosso canal, acompanhe aí para você estar acompanhando essa carteira. Vamos estar fazendo aportes aí todos os meses. E se você gostou dessa pequena análise do MXRF11, comenta aí abaixo se você tem o MXRF11 na sua carteira ou se você pensa em começar a investir e pensa em ter esse fundo
na sua carteira, beleza? Não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal para mais conteúdos assim, beleza, pessoal? Agradeço a todos aí, muito obrigado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.